Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um quadro Notícias da Semana. Você já sabe, quando eu gravo esse conteúdo aqui, eu faço uma recapitulação, um comentário breve dos últimos posts, dos últimos conteúdos que eu divulgo ali nos dois blogs que eu mantenho já há vários anos, o criacionismo.com.br, que tem 20 anos já de existência, e o blog outraleitura.com.br. Convido você a acompanhar esses blogs, aproveito também para convidar você a se inscrever no canal, se não fez isso ainda, acionar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, curtir, comentar, compartilhar, tudo isso faz com que o YouTube perceba que o canal tem a sua relevância e ajude também a compartilhar com mais pessoas, a indicar para mais pessoas os conteúdos daqui. Lembrando que, realizando uma campanha, né, digamos assim, pelo uso do Inário Adventista nos nossos cultos, né? Eu entendo que muitas vezes é mais fácil ir lá no YouTube, pegar um vídeo com cantores e jogar na tela para que as pessoas possam cantar junto. Mas, na verdade, o canto congregacional, ele é algo diferente, algo especial, e muitas vezes aqueles cantores na tela ali e tudo mais acaba distraindo, né? A gente se distrai, né? Observando ali aquelas pessoas cantando. Então, eu quero estimular você a usar o inário, porque a orquestração do inário já está apropriada para o culto, para o canto congregacional. Muitas músicas que são pegas ali no YouTube têm uma percussão muito alta, enfim, não são adequadas tanto quanto as do inário estão adequadas. E no canal da CPB, da Casa Publicadora Brasileira, você encontra todos os hinos com imagens apropriadas da natureza, imagens assim tranquilas, com a letra ali já projetada com uma revisão gramatical, a letra está correta ali do ponto de vista do português, né? Ou seja, é um material de qualidade que foi produzido para ser usado nas igrejas. Então, mais uma vez eu faço aqui um apelo, né, um convite aos meus amigos aí que são os diretores da música nas igrejas, ministros do louvor, os líderes da igreja, anciãos, enfim, para, quem sabe, aderir a essa campanha aí, né? Vamos usar o Inário Adventista nos cultos da nossa igreja, para que tenhamos um momento de louvor mais adequado ao nosso Deus, ao nosso Criador, tá bom? O Inário é uma riqueza tremenda, mais de 500 hinos, organizados por sessões para jovens, crianças, adultos, organizado de acordo com as 28 crenças bíblicas adventistas, então os pregadores podem selecionar hinos adequados em relação à mensagem que vão pregar naquele dia. Isso é um cuidado que devemos ter também, né, nós os pregadores, de escolher hinos apropriados para as nossas mensagens pregadas. Então fica aqui meu convite, né? A CPB tem os inários aqui em vários modelos, tem capa de couro, tem com cifra, sem, enfim, você pode escolher o seu e aproveitar aí os hinos que estão disponíveis lá no canal da CPB, tá? Todos os hinos ali com a letra, com imagens específicas, apropriadas, muito boas para colocar na tela e termos ali momentos de louvor ao nosso Criador em cada culto, tá bom? Fica aqui meu convite também para você, se tiver interesse, né, ou conhecer alguém que tem interesse, se inscrever no grupo que irá para Israel, Egito e Jordânia em janeiro do ano que vem. Então está aí na tela o cartaz, a agência Mapa na Mão está organizando mais uma vez essa viagem aí, e eu fui convidado juntamente com o professor Roger Tavares para sermos os guias ali, vamos fazer as mensagens, as palestras, e nada como estar no próprio local para aprender sobre essa riqueza histórica e teológica da Bíblia. Ler a Bíblia depois de uma viagem dessas é uma experiência bem diferente. Então tá aí, fica aí o convite também para você, tá bom? Vamos começar então com as notícias aqui do blog criacionismo.com.br, os últimos posts que eu divulguei aqui no meu blog, que já tem 20 anos, como eu disse, né? Estamos celebrando neste ano os 20 anos desse blog. Criacionismo, boa ciência e boa teologia de mãos dadas. E aqui mais uma notícia aí da arqueologia bíblica. Como é interessante, né? Nos últimos anos, muitas descobertas têm realmente confirmado o pano de fundo histórico da Bíblia, que mostra que ela é um documento antigo totalmente confiável. Fragmento dos 10 Mandamentos, de um manuscrito de 2000 anos, será exibido na Biblioteca Reagan, lá nos Estados Unidos. A exposição oferece rara oportunidade para a exibição pública do pergaminho dos 10 mandamentos. Está aqui o texto, então, para você depois conferir, enviar para amigos, quem sabe que tem dúvidas se a Bíblia é um livro confiável, é um documento confiável. Aqui tem algumas imagens também. E aproveitei para
divulgar mais uma vez aqui a viagem, né, para a Terra Santa, porque um dos lugares em que estaremos é o Monte Sinai, ali no local onde Deus deu a Moisés as tábuas da lei. Imagina que emocionante vai ser isso aí, né? Então, aqui mais uma notícia que confirma realmente o fato de que os 10 mandamentos, eles são um código de conduta moral para judeus, cristãos também, que levam a sério a palavra de Deus. Outra descoberta arqueológica bem interessante, lá em Megido, ou Megido, né, que confirma a batalha bíblica que deu origem ao Armagedon. Olha aí. Evidências arqueológicas sugerem também presença de soldados egípcios e mercenários, ou seja, no local ali, no vale do Har Megido, né, que é o vale do Megido, do Monte Megido, só que na verdade não existe um monte lá, o que a gente entende então é que lá em Apocalipse 16, João, ele usa, né, a localidade ali do vale do Megido para ilustrar a batalha final. E interessante que, inclusive eu quero convidar você, se você não assistiu no meu canal, pastor Roger e eu fizemos uma live na semana passada, há 2 semanas na verdade, sobre o Armagedon. Então, a batalha do Armagedon foi a primeira parte. Então, o professor Roger deu uma aula ali fantástica, magistral, sobre a questão do pano de fundo histórico, da geopolítica, né, da região, uma região de muitas batalhas, que então no Apocalipse é usada como um símbolo. Por isso que a gente entende que é uma coisa simbólica, né, porque não havia um monte do Armagedon, né, o Monte Megido, era uma planície. Então, é um símbolo de uma batalha final envolvendo as forças do mal e as forças do bem, né? E amanhã, terça-feira, às 20 horas, aqui no meu canal, nós teremos a parte 2 dessa nossa conversa aí, né, sobre o Armagedon. Então não perca, anote na sua agenda, amanhã, 20 horas, terça-noite, nós vamos conversar, é a parte 2 da nossa live, a Batalha do Armagedon, tá bom? E essa descoberta arqueológica aqui é incrível, porque ela mostra que, de fato, os egípcios estiveram por ali, né? Houve uma batalha em que Josias, o rei Josias, morreu, inclusive, né, contra o faraó Neco II, né, ocorrida há mais de 2.600 anos, e há evidências da passagem dos egípcios por ali, realmente, o que confirma a história, né. Muito bem, fundador da Sociedade Criacionista Brasileira, foi diretor da FAPESP. Pô, ainda tem gente que não sabe, não conhece a biografia desse grande homem, Dr. Rui Carlos de Camargo Vieira, um ex-ateu que se converteu durante a faculdade quando cursava engenharia, e ele então acaba depois fundando, juntamente com a família, a Sociedade Criacionista Brasileira. E para quem não sabe, ele foi diretor da FAPESP, essa agência de fomento e pesquisa do estado de São Paulo, entre outras coisas que o Dr. Rui foi também e desempenhou, né? Então aqui abaixo eu aproveitei para deixar alguns vídeos para você conhecer um pouco melhor também, caso não conheça, esse grande homem da Igreja Adventista e da ciência no Brasil. Aqui, então, eu tive o privilégio de fazer uma homenagem a ele em Maringá, alguns anos atrás, está nesse vídeo aqui. Aproveitei e coloquei aqui um vídeo também, um react, a reportagem do Jornal Nacional sobre criacionismo. Depois aqui, uma entrevista que eu fiz também, alguns anos atrás, com o Dr. Rui Vieira. Falamos sobre o pioneiro do adventismo, do criacionismo no Brasil, o Guilherme Stein Jr., e aqui, um vídeo já histórico, né? Faz mais de, 15 anos, 10 anos, que nós gravamos uma série de vídeos, na verdade, quando a lição da Escola Sabatina tratou do tema criacionismo. E aí, o Dr. Rui Vieira foi o convidado, e eu, lá em Brasília, pude entrevistá-lo e fizemos, então, os comentários, né, em vídeo da lição daquele trimestre, 13 temas. Você pode assistir aqui, então, ao primeiro deles, né, a introdução, e depois no meu canal você pode ver os demais também. Muito bom esse conteúdo. Cientistas querem criar nariz artificial. Então, de vez em quando eu posto aqui no meu blog temas, né, textos que tem que ver com digitais do criador, é o nome da seção, digamos assim, e design inteligente. Então, a ideia é mostrar que cientistas humanos inteligentes usam muito dinheiro e tecnologia para criar coisas que, na verdade, são baseadas, né, são inspiradas naquilo que Deus criou. E muitos desses cientistas, por serem naturalistas e evolucionistas, dizem que o que Deus criou é fruto, quer dizer, o que naturalistas dizem que não foi criado, né, que seria fruto do acaso, seria resultado de mutações aleatórias, filtradas por seleção natural, e querem nos fazer acreditar que aquilo que eles copiam, e não chega nem aos pés, muitas vezes, do que é o original, que nós cremos ter sido criado por Deus, eles querem então dizer, nos fazer crer que a cópia, sim, ela foi criada pelos cientistas, mas o original não. O original apareceu por aí. Então, realmente é um pensamento incoerente, né? E eu tenho, de vez em quando, postado aqui alguns textos que apontam justamente para isso.
Sim, a natureza revela design inteligente, né? As digitais do Criador. Astronauta brasileiro compartilhou foto para provar que a Terra não é plana. Ele, então, na época em que esse assunto estava em alta, agora já deu uma boa esfriada, né? Que bom. Não precisamos mais perder tanto tempo com essa coisa, né? Com essa insanidade. Mas o Marcos Pontes, né? O nosso astronauta, e que foi ministro da Ciência também no Brasil, ele postou uma foto da NASA na época, dizendo, olha, é assim mesmo que se vê lá do espaço, né? Que astronautas podem contemplar a Terra. E eu coloquei aqui abaixo o vídeo em que eu conto como foi quando eu entrevistei o Marcos Pontes, né? Eu entrevistei o Dr. Marcos Pontes para publicar uma entrevista numa revista da CPB e conversamos sobre temas assim bem interessantes, como é que foi o preparo dele para ir ao espaço, né? E ele, de fato, confirma, né, que a Terra, obviamente, é uma esfera. Quem quiser brigar com ele, fica à vontade, mas acho que ninguém aqui subiu ao espaço para poder dizer o que ele viu lá, né? Que a Terra realmente é uma esfera. Muito bem, em 5º Encontro Sul-Americano Fé e Ciência, aqui uma reportagem sobre o encontro, né? Tive lá com alguns pesquisadores ano passado em Torotoro, na Bolívia, ali pesquisamos pegadas de dinossauros, e aqui está a reportagem. Bom, aqui, então, são os últimos posts do blog criacionismo.com.br, e eu vou agora compartilhar com você aquilo que eu postei no outro blog que eu mantenho também, que é o blog outraleitura.com.br. Repito, aqui a gente faz um panorama geral, um resumão de tudo, né? Mas fica aqui o convite para que você depois venha e leia os textos, tá bom? outraleitura.com.br e criacionismo.com.br. Solidariedade e agilidade marcam resposta ao terremoto em Mianmar. Teve um terremoto terrível, 7,7 graus na escala Richter lá em Mianmar e outros lugares ali próximos. E graças a Deus houve como sempre, né, essas tragédias acabam despertando também o que há de bom nas pessoas, a solidariedade, e sempre que há uma tragédia ambiental, uma crise humanitária, a ADRA, que é a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, está lá. Então é um braço da Igreja Adventista ajudando, amparando e mostrando solidariedade às pessoas. Então, se você, inclusive, quiser participar como um apoiador da ADRA, vá ao site da agência, né, que tá aqui o link, ó, o adra.org, e você pode descobrir como ser um doador, como ser um apoiador desse trabalho que é fantástico, que tem feito diferença na vida de muitas pessoas ao redor do mundo. O que Ellen White diz sobre música na igreja e em eventos, eu gravei esse vídeo já faz algum tempo, mas de quando em quando eu gosto de trazê-lo para promover de novo uma reflexão sobre isso, para que a gente volte aos trilhos aí no que diz respeito à música na igreja, à música em eventos, e evitar alguns extremos, né, que tem infelizmente incomodado e que precisamos refletir sobre isso de mente aberta, de coração aberto e, sobretudo, com oração e com o olhar na revelação de Deus, porque nós temos revelação. Eu indico aqui, basicamente, nesse vídeo eu indico outros, mas agora eu recomendo para você, se você é da área de música, você precisa ler o livro Música, de Ellen White, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Ali estão orientações preciosas sobre o louvor, sobre a música. Se nós que somos pregadores precisamos ler livros sobre homilética, sobre oratória sacra, né? Por que os músicos não devem ler também livros sobre a filosofia da música? Não só serem o que eles são, e que bom que são, né? Técnicos, conhecem aquilo que fazem, executam, mas também ter esse background teológico e filosófico para usar bem o seu dom, o seu talento, que veja, certamente, quando bem usado, é uma bênção, uma tremenda bênção. Então, fica aqui meu convite para que você, se não assistiu ainda, assista a este vídeo aqui, o que Ellen White diz sobre a música na igreja adventista e em eventos adventistas, ok? Porque a pessoa que reclama danifica os próprios neurônios, uma matéria muito interessante. Eu recomendo que você leia, tá? Vou só ler aqui o que está aí grifado. Reclamar constantemente ou ser exposto a reclamações de outras pessoas deteriora o funcionamento do cérebro. Sabia disso? Olha outra aqui, ó. O cérebro é mais fácil ser negativo do que positivo, independentemente do que esteja acontecendo no ambiente. Então, a matéria vale a pena você ler, tomar decisões sobre isso, tá? O dano pode ser revertido. Nosso cérebro e nosso corpo têm tendência a adaptar-se ao estilo de vida que cada um tem. Ou seja, se não levarmos em uma vida neurosaudável, o cérebro não terá a mesma neuroplasticidade ou capacidade de adaptação. Pessoas que se esforçam ou se esforçaram diariamente para cultivar pensamentos de gratidão tiveram melhora no humor e energia e substancialmente menos ansiedade porque tinham os níveis mais baixos de cortisol.
Sabe, isso aqui é altamente bíblico, embora seja uma pesquisa acadêmica, né? Porque a Bíblia fala, né? Em tudo dai graças, alegrai-vos no Senhor, e vários outros textos, né? Que eu poderia citar aqui, falando sobre a importância de mantermos um espírito alegre, né? Pensamentos, não gosto da expressão pensamento positivo, porque leva para outro lado, né? Mas, enfim, aquela positividade mesmo, né? Um otimismo saudável, né? Não ilusório, mas, enfim, ter a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, e buscar ter esses pensamentos saudáveis. Estamos distribuindo agora no Impacto Esperança, né, o livro do Dr. Marcelo Niek e pastor Bruno Rasso, sobre saúde emocional. Que tal você ler antes de entregar? E colocar em prática aquilo que está escrito, né? Aqui nessa matéria, aqui nós vemos então a importância de ter uma disposição positiva, de não ser reclamão, para não prejudicar o seu cérebro, fisicamente inclusive, tá? Então, se acontecer com você, de você estiver em contato com pessoas reclamonas, negativas, né? Então, olha, infelizmente, muitas vezes a gente tem que se distanciar mesmo, né? Se a gente não conseguir ajudar, fazer o quê, né? Ou então pedir ao reclamão para resolver o problema. Em vez de ficar só reclamando, vamos buscar uma solução para isso. E levantar os escudos, né? Se você não tiver o que fazer realmente, se defender desse tipo de coisa. E é o interessante aqui também, que eu destaquei, olha só, há mais de 100 anos Ellen White já falava sobre a importância de nutrir pensamentos positivos, entre aspas, né, e evitar a negatividade e as reclamações. Leia lá no livro Mente, Caráter e Personalidade, aqui eu coloquei o link para você adquirir esses 2 volumes, que são fantásticos, tá? No volume 1, capítulo 7, e no volume 2, capítulos 42 e 51. Eles falam sobre o quê? Exatamente sobre essa questão de ter um pensamento saudável, positivo, não ser um reclamão, né, para não se prejudicar emocionalmente. Muito importante isso aqui, recomendo que você leia esse texto e tome suas decisões, evidentemente. Na sucessão do Papa Francisco, ultraconservadores disputam o futuro da igreja. Isso aqui é um assunto que devemos acompanhar com atenção, né, porque até já cantamos essa bola algumas vezes, em algumas palestras já falei sobre isso, que eu penso, posso estar enganado, mas eu penso que o próximo Papa será um Papa mais alinhado com as pautas conservadoras, né? O mundo está tendo uma guinada no sentido de um conservadorismo religioso, mais à direita, enfim, presidentes e primeiros ministros, enfim, estão indo mais nessa linha. E se a Igreja Católica também for, nós teremos um mundo aí bastante alinhado no aspecto político e religioso com o conservadorismo, que à primeira vista pode ser até aparentemente ser uma coisa boa, né? Porque são contra pautas como ideologia de gênero, aborto, drogas, liberação das drogas e outras coisas mais, né? Mas não nos esqueçamos também de que o cenário religioso que vai favorecer a decretação de leis como aquela que nós aguardamos, né, o decreto dominical, ele vai acontecer muito provavelmente num cenário desse de um ambiente conservador religioso, né? E sabemos que haverá realmente uma convergência da política com a religião nos últimos tempos, né, da história do mundo. Então, é algo interessante para se acompanhar. Vamos aguardar aí, o Papa Francisco já está bem debilitado realmente, né? Ele até escapou, né, por pouco da morte, mas a gente vê que ele está bem fragilizado, né? Então, obviamente, que a Igreja Católica já está preocupada com esse assunto, né? E possivelmente, em pouco tempo, nós veremos aí um novo Papa sendo escolhido, né? Vamos aguardar, vamos estudar a palavra de Deus e estar inteirados, né, sobre o que as profecias dizem para o nosso tempo. Polícia invade igreja na Nicarágua. Continua sendo muito complicada a situação dos cristãos na Nicarágua, como também em outros países, né? A gente tem aqui, né, a lista dos países mais perseguidores do Ministério Portas Abertas. O Portas Abertas acompanha, né, a situação dos cristãos perseguidos no mundo. E geralmente são países muçulmanos ou então países de orientação comunista, né? Como é o caso aqui da Nicarágua, Venezuela e outros. Então, oremos por esses nossos irmãos que sofrem nesses lugares, né, nesses países, porque realmente a perseguição continua existindo, né? Não pensem que, não, a perseguição foi lá no tempo bíblico, ou no tempo da Inquisição, não, ela continua existindo. Tem muitos cristãos que estão sendo presos, estão sendo perseguidos e até mortos em países de linha dura, ok? A Coreia do Norte, né, e outros aí muito complicados. Muito bem. Cuidado com a infiltração dos davidianos na IASD, na Igreja Adventista. É um vídeo que eu postei em meu canal aqui, serve de alerta.
não só para esse movimento, mas outros movimentos dissidentes também, que se valem da dissimulação, pessoas que se passam por adventistas e vêm trazendo as suas heresias, né, para dentro do adventismo, e nós precisamos estar bem atentos, não só os pastores, né, que devem cuidar do rebanho, mas também os líderes da igreja e todos que puderem cuidar da menina dos olhos de Deus, né, a igreja dele na terra. Precisamos estar atentos com relação a esses lobos devoradores, como diz o apóstolo Paulo, né? Aqui o comentário da lição da semana passada. A lição está muito boa, começamos uma lição nova aí, né, de jovens sobre adoração. Olha aí o tema importantíssimo. E a de adultos sobre símbolos e sinais aí das profecias, né? Então uma lição ligada a profecias. Está muito boa realmente, e essa aqui foi a primeira lição então que nós estudamos neste novo trimestre. Vídeo fake alarmista sobre o decreto dominical está circulando por aí, infelizmente. Parece que de vez em quando alguém mais desavisado pega esse vídeo e joga de novo nas redes sociais e ele começa a circular novamente. Mas eu quero dizer de novo, né? Foi uma edição mal intencionada. Um vídeo, aqui nesse vídeo eu explico de novo o que aconteceu. Já tem mais de 2008 ou 18, não lembro agora. Não, é mais antigo até, né? Enfim, mais de 10 anos, quando eu gravei aquele vídeo. Eu leio uma notícia falsa que circulou na época sobre o decreto dominical, alguém espalhou uma falsa notícia por aí, eu leio a notícia e depois eu falo que ela é falsa, mas alguém muito mal intencionado recortou a parte em que eu leio a notícia falsa e soltou isso como se eu estivesse dando a notícia falsa. É lamentável isso, né? Realmente é triste ver que muitas pessoas se movem dessa forma, né? Pelo engano, pela manipulação, querendo prejudicar os outros, né? E aí eu explico mais uma vez que na verdade esse vídeo é uma edição maldosa que fizeram de um vídeo maior. O Arcanjo Miguel é Jesus Cristo, um texto postado no portal de notícias da Divisão Sul-Americana da Igreja. Muito boa essa análise aqui, né? Sempre é bom de vez em quando trazer temas sobre isso, porque tem gente que nos acusa de forma injusta que nós não creríamos que Jesus é Deus, porque nós entendemos que ele é Miguel, o arcanjo. Sim, Jesus também é o filho do homem, isso não faz dele apenas um homem, né? Jesus ser identificado com os anjos também não faz dele apenas um anjo. Nós cremos que Jesus é Deus pleno, eterno, tanto quanto o Pai e o Espírito Santo. Por favor, analise as nossas literaturas oficiais, tratado de teologia, veja o que pensamos sobre a Trindade. Nós cremos, repito, que Jesus é Deus pleno, sempre foi, sempre será Deus, mas entendemos que Jesus tem seus títulos, muitos títulos na Bíblia, né? Entre os quais, Filho do Homem, entre os quais o Arcanjo Miguel, que ressuscita os mortos, por exemplo, né? Entre outras coisas, Leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus, e por aí vai. Tem muitos títulos de Jesus que expressam uma faceta, né? Facetas da sua divindade e da sua pessoa maravilhosa. Delírios freudianos de Rodrigo Custódio, lesbianismo de Ellen White. O pastor Sérgio Monteiro fez um vídeo muito bom, necessário, você precisa assistir, em que ele mostra realmente como esse canal, para que possamos, ter ido a extremos assim absurdos e levantado, não é nem dúvidas, né, ataques contra a pessoa de Ellen White, que parece ser o alvo primordial desse canal, inclusive alegando de forma injusta, injustificável, que Ellen White teria tido relações, uma relação homossexual, né, com uma de suas, a Lucinda Hall, né, a Lucinda Hall, com base em cartas. Inclusive ele faz manifestações grosseiras de textos para tentar defender essa tese, tentando assim, usando o argumento ad hominem, destruir a pessoa, a reputação, né, de Ellen White, que nem mais viva está para se defender, né? Isso é algo realmente terrível, triste, muito baixo. E aqui o pastor Sérgio Monteiro faz uma análise assim detalhada, pega texto por texto, ele vai lá nos escritos de Ellen White, analisa texto por texto nos seus contextos devidos, dá uma aula para a gente de como fazer uma pesquisa, inclusive aqui, e mostra como realmente, lamentavelmente, esse canal aí tem prestado um tremendo desserviço em relação a temas como o dom profético, Ellen White, o adventismo, nossas crenças, enfim, né? Passa para as pessoas uma ideia totalmente equivocada desses temas. Que bom que o Espírito Santo conduz os sinceros, né? Eu tenho conhecido pessoas que, apesar de terem contato com esses canais inimigos, canais críticos, elas estão sendo guiadas à palavra de Deus, né? Eu tenho classes bíblicas em que há pessoas ali, pessoas novas, conhecendo o adventismo há pouco tempo, e que estão percebendo as coisas, estão conseguindo discernir as coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha no coração dos sinceros. E eles veem que esses canais realmente são inimigos, que não vale a pena e que estão propagando a mentira. Então,
A verdade triunfa sempre, né, meus amigos? Sempre. A verdade não teme o escrutínio, não teme a análise, e a verdade sempre vai triunfar. Prossigamos no caminho da verdade e estaremos seguros, né? Muito bem, Cruzando a Fronteira, aqui uma indicação de um livro do meu amigo Ribamar Diniz, um grande pastor, estudioso da história da igreja, e ele lançou um livro, né? Ribamar Diniz e Lohan Diniz lançaram um livro sobre histórias de missão, né? Muito bonito, muito interessante, e aqui embaixo você tem então um link para adquirir o livro, que foi prefaciado pelo meu amigo Heron Santana, pastor, jornalista e diretor de comunicação da União Norte Brasileira, Cruzando a Fronteira. Leia, se inspire. Aqui está o link para você adquirir o livro do meu amigo Ribamar Diniz, tá bom? Eu creio que é isso então, né? São essas as últimas notícias, posts postados aqui no meu blog outraleitura.com.br, e reforço aqui o convite para que você acompanhe esse blog, também o criacionismo.com.br, minhas redes sociais, o Instagram é @MichelsonBorges, no X, antigo Twitter, é o @criacionismo, tem o Facebook também, @PRMichelson Borges, e aqui no canal, obviamente, os conteúdos que eu espero que estejam abençoando a sua vida, tá bem? Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.